Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and projetoras. Bora para nossa leitura da semana? Bom, hoje eu trago aqui um pouco do... O meu foco vai ser no que saiu dentro do baralho cigano. E o baralho cigano é um tipo de oráculo bem mais objetivo, assim, pelo menos na minha opinião. Então eu sinto que a mensagem ficou muito assim, direto ao ponto, é isso, pronto, acabou, sabe? E vamos lá então, vamos entender aqui o que saiu para nós, borboletas. A gente tem a carta da âncora, a carta do homem. E aí eu usei outros oráculos e um tarô para entender o porquê dessas duas cartas e saiu aqui Peaks of Joy e a carta da força junto com o 7 de ouros ao contrário. Achei bem interessante, assim. Bom, 2, 4, 6, 8, 9. Contando aqui a quantidade de espadas que eu tenho aqui. Bom, eu sinto que talvez eu esteja falando... Bom, a gente tá falando de uma leitura coletiva, né? Então, naturalmente, eu vou falar com grupos diferentes de borboletas. Mas eu sinto que tem um grupo de borboletas que tá com o mental bem pesado, bem cansado. Assim, eu diria talvez até no limite. E outras que talvez estejam sentindo essa questão de tipo, tem alguma coisinha, mas que já tem clareza do que é, né? Ou de que caminho que tá seguindo, tá? Mas, de todo jeito, qual que é a sensação que eu tenho para o coletivo, né? Que todas as borboletas que se identificarem com essa leitura até o fim, ou com parte dela, estão muito em busca da estabilidade. Sabe assim, daquela sensação de tipo, ai, tá tudo bem, eu reconheço todo o chão que eu tô pisando, eu tô sentindo que eu tô prosperando, eu tô sentindo que eu tô na direção certa, eu tô sentindo que tá tudo bem, que tá tudo legal e tal, né? E eu vejo que para quem tá com o pensamento, o mental carregado, são pessoas que, tipo, em algum aspecto dessa busca da estabilidade estão assim, poxa, mas eu não tô conseguindo entender todos os sinais, ou então assim, Deus tá muito em silêncio comigo, ou então, ai meu Deus, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ou várias áreas da minha vida se movendo ao mesmo tempo, né? Mas de modo geral, eu sinto que a busca é a mesma, a busca é estabilidade, né? E talvez até alguma de vocês esteja vivendo situações que tirem a estabilidade de vocês, né? Eu falo isso porque como a gente é uma egrégora e eu sou projetora, eu tô passando isso aqui, então às vezes você também tá passando isso aí. Situações que tiram a sua estabilidade, que trazem uma versão sua que você sabe que não é. Não sei se a palavra seria assim a sua melhor versão ou você em essência. Mas tudo isso que tá acontecendo tem um motivo para acontecer, né? Bom, o que eu sinto com relação a essa questão da estabilidade? Uma delas é. E aí eu vou falar as várias opções, porque eu sinto que cada grupinho de borboletas vai se identificar com uma delas. Tem gente que a questão da estabilidade vai ser resolvida quando se conectar com o seu lado masculino, ou seja, quando a pessoa focar mais, priorizar mais as coisas realmente importantes, entender o que realmente faz sentido para ela naquele momento e perceber que tem coisa ali que você tá levando, que você tá seguindo adiante, mas que não é mais para ir, para ser seguida adiante. Esse grupo de borboletas está muito conectado ainda com a leitura da semana passada. Se você se conectou com esse pedaço da mensagem, não assistiu a leitura da semana passada, pode ser que seja para você. Outro grupo de borboletas
está sem estabilidade na sua relação amorosa ou em relacionamentos de modo geral, né? E é aí que essa busca pela estabilidade tá, sabe, confusa e etc. E esse pedaço seu que precisa ser nutrido, que precisa ser entendido, esclarecido. E usando a energia masculina, entendido também, porque se a gente usa a energia masculina também de forma inteligente, por exemplo, nos nossos relacionamentos, a gente entende qual relação precisa seguir adiante, qual que tá nutrindo, qual que tá sugando a gente, né? Porque a gente sabe o que é importante pra gente, se a gente sabe se priorizar e se a gente sabe quais são as nossas prioridades na vida como um todo, naturalmente também a gente sabe que algumas relações nos ajudam nessas prioridades e outras relações não ajudam tanto assim, né? Então eu sinto que tem borboleta com essa questão também. E por último, um grupo de borboletas que está conectando a sua estabilidade com uma energia masculina. Então, por exemplo, só um exemplo, tá? Mas para ilustrar aqui. Se você é mulher e está me assistindo e a maior parte da renda da sua casa vem de um homem, por exemplo, e você está incomodada com alguma coisa interna, não consegue enxergar seu valor, não consegue colocar algo que você quer no mundo, enfim, ou também prosperar por conta própria, várias questões internas que daria uma leitura inteira só para isso. Pode ser que você esteja conectando que a prosperidade só dá para vir dessa pessoa, ou só dá para vir do masculino, ou às vezes não é nem de um companheiro, mas é daquela energia masculina, que fala que a prosperidade na nossa vida só vem se a gente trabalhar muito, se a gente se esforçar muito, se a gente tiver um emprego XYZ, se a gente tiver tanto X de seguidores ou tanto Y de alunos e não sei o que. Tudo isso é energia masculina desregulada, né? Falando que a gente tem que ser algo que às vezes não tem nada a ver com a gente, né? Então, para as borboletas que estão se sentindo desequilibradas no sentido de ser a pessoa que cria estabilidade na própria vida, é sobre você entender que essa energia masculina que parece que é um externo que está te amargurando, na verdade é interno, é a sua, de novo, energia masculina desequilibrada, pedindo equilíbrio e falando assim, viu? Não é o dinheiro de fulano, o emprego X, aquilo, isso, que vai fazer a abundância florescer na sua vida. É você simplesmente enxergando o seu valor, porque a gente sabe que homens têm mais facilidade de modo geral, quando estão equilibrados, né? De enxergar o próprio valor, porque a natureza não, a cultura que a gente vive vem de longa data valorizando mais os homens, então naturalmente eles se sentem mais facilmente valorizados, né? E enfim, os ciclos deles também são diferentes. Mas eu sinto que é isso, é sobre esse grupo de borboletas enxergar o próprio valor exatamente dentro do que você já é, na velocidade que você já tem, do jeito que você tá fazendo as coisas e que tá tudo certo, né? E que tá tudo bem receber também, né? Porque eu levei uma chinelada essa semana sobre isso, que aconteceu uma situação financeira aqui em casa que o dinheiro que eu recebi de alguns trabalhos que eu fiz, eu fui lá e fiz um investimento em mim e no meu marido, né, pra gente curtir um momento e tal. E aí eu fiquei assim, sabe? Fiquei tipo, nossa, né, poxa, esse dinheiro era pra eu usar com outra coisa e tal. Eu tava juntando dinheiro pra um outro objetivo, eu tava focada nesse objetivo, etc, né? Me veio aquele sentimento de escassez, de tipo assim, nossa, foi tanto esforço pra conseguir esse dinheiro, como é que eu vou conseguir ele de novo, né? Agora que eu gastei fazendo isso, etc. Algo que eu sei que não é supérfluo, porque é uma necessidade pessoal minha hoje, energética, e do meu marido também, mas veio aquela culpa, sabe, de gastar o meu dinheiro. E de tipo, meu Deus, como é que eu vou conseguir de novo para fazer a outra coisa que eu estava planejando? E aí eu tirei uma carta, né,
sobre isso, e a carta falou assim, viu, querida, não é pra você se apegar a uma única forma de arranjar dinheiro. Você já sabe disso. E, ai, gente, eu sinto que eu tô cuspindo pra cima, porque sempre que eu tô vivendo alguma coisa, sempre que eu vivo alguma coisa nesse sentido, é porque eu vou passar isso adiante em algum momento, né? Essa semana mesmo eu tenho as sessões de abundância, né? Que ficam dentro da Shine Prosperity, né? E as sessões de abundância desse mês tem o tema manifestação e abundância para negócios. Então eu tô acessando o meu campo, as minhas dores com relação a isso e das minhas clientes também, que vão estar em cada turma das sessões, né? E aí me veio essa insegurança, essa coisa, primeiro de que é muito esforço para ganhar uma quantia de dinheiro e depois de tipo a culpa de gastar, né? E o medo de não conseguir ele de novo, né? E aí veio tudo isso falando assim, minha filha, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, não é uma única fonte que vai trazer a abundância da sua vida e a gente precisa normalizar isso. Mesmo, sabe? Normalizar que não, nós não somos a única fonte de dinheiro da nossa vida, né? E nem precisamos ser. E aí as outras cartas, né? Eu já até trouxe, na verdade, um pouco do que elas disseram, né? Elas dizem aqui pra mim. A Pix of Joy, ela traz uma muito essa coisa assim de viva a felicidade, divida a sua felicidade com as pessoas, né? E tem algo aí que você já está construindo há algum tempo, tem algo que você já está aí num processo na sua vida há algum tempo, que está começando a gerar frutos, que está começando, sabe assim, quando aparece a primeira folhinha verde? E isso vai crescer na sua vida, saiba disso. Enquanto isso acontece, viva a sua vida com alegria, viva as felicidades que você já tem. A gente não precisa plantar um negócio na nossa vida e ficar assim olhando pro vaso, sabe? Ai, tá crescendo, vai crescer, nananã, tá. A gente fica afogando os nossos vasos espirituais, energéticos, né? Mentalmente ali em cima, tipo, tá crescendo, tarará, todo dia olhando, olhando, olhando. E a planta cresce quando a gente menos vê, né? É que nem criança, quem tem filho. Se você tem filho aí, você vai sentir, ou se você tem uma criança próxima de você, como a criança do nada cresce. Tipo, assim, é louco porque os dias, as situações da maternidade são muito longas e são intensas e são cansativas e são emocionantes. Mas aí você piscou, a criança já não é mais. O bebê já não é mais bebê, o recém-nascido já não é mais recém-nascido, a criança já tá andando, daqui a pouco tá falando. E é assim, você não viu. E não é que você não ficou ali a noite inteira olhando pra criança, vendo ela crescer. Simplesmente aconteceu. E é isso que tá acontecendo com a sua vida, com os seus projetos também. Não precisa ficar em cima deles, não. Que eles já estão crescendo. Nesse tempo que você ficaria vigiando, é sobre você viver as felicidades que já estão florescendo na sua vida, que já estão ali florindo, já estão no seu jardim há tempos, e compartilhe isso com as pessoas, sabe? Porque eu percebo também, né? Eu acho que eu falo disso na Monarca, que a gente tem medo de falar sobre as nossas conquistas. A gente tem receio porque, assim, parece que é normal todo mundo dividir as coisas que não dão certo. Mas quando a gente divide algo que dá certo na nossa vida e que deixa a gente muito feliz, dá a impressão que o outro vai agorar, vai mandar energia ruim e o nosso campo vai atrapalhar, as pessoas vão sentir inveja e tal. E assim, na verdade, a gente não tem controle sobre o que o outro sente, né? Então, assim, tá tudo bem a gente dividir nossa alegria. Aliás, a gente tem esse dever e obrigação para com as pessoas, dividir nossas alegrias, porque quando a gente divide as nossas alegrias e conquistas, a gente dá autorização para outras pessoas fazerem o mesmo. E se todo mundo tá dividindo a alegria e vendo a felicidade dos outros, a tendência é que isso cresça, né? E aí, minha borboleta, para fechar, com relação à força. Primeiro, só um reforço de que você não é um bebê na situação que você está vivendo, no sentido de ser
incapaz, de não saber o que fazer, de não saber a direção, de precisar de orientação. Porque você já viveu essas situações outras vezes, em outros formatos, né? Essa vida em outras vidas, né? Então, assim, você já tem o que você precisa para concluir isso daí, para se resolver, para entender, para esclarecer o próximo passo. Lembra que ter força não é só sobre a gente ter força física, mental e emocional. Ter força é a gente fazer a nossa parte e ter consciência de que a gente está fazendo a nossa parte e deixar que Deus faça a dele. Porque força não é a gente querer resolver tudo por conta própria, entender tudo de uma vez, enfim. Força de verdade é conexão com o divino. Então, assim, engraçado. Força dá uma. Quando a gente pensa na palavra força, já me vem um cabo de guerra, assim, parece que a gente tá puxando. Vem uma sensação de esforço, só que na verdade o verdadeiro sentido de uma pessoa que tem força é ela se sentir bem não fazendo esforço na vida, né? Porque Deus também tem a parte dele ali para fazer, ele é co-criador, nós somos co-criadores e tal, tá todo mundo junto ali, bestes, e a gente divide, né, o peso das coisas. Então, pra gente ter força na vida é sobre, na verdade, a gente perceber que não precisa se esforçar. Olha que louco, né? Mas é isso, borboleta, é isso. Então, recado dado, espero muito que tenha feito sentido pra você, que te ajude de alguma forma, viu? Que a sua semana seja muito, muito abençoada de todo o meu coração. Se você tá na minha turma da sessão de abundância dessa semana, te espero lá. Se não, te espero aqui pra gente conversar e a gente se vê na próxima terça, se Deus quiser. Muito obrigada mais uma vez, viu? Que Deus te abençoe, que a sua semana seja abençoada e muito leve. E é isso. Nos vemos. Um beijo. Até mais.